Boa noite, irmãos. Deus abençoe nossos irmãos através da internet, nossos irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Nós vamos aproveitar o tempo para ler as Escrituras em Apocalipse, capítulo 9. Versículo 12 de Apocalipse. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Capítulo 11, versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Vamos falar sobre os 3 ais. Quando se fala de 3 ais, estamos falando de 3 guerras. O irmão Brana diz que quando a Bíblia fala de ventos, está falando de guerra, de luta, de combate. E quando nós nos deparamos com esses ais, está também se referindo a 3 anjos, que nós sabemos que vem a ser Lutero, Wesley e Brana. E nós vamos ver algumas pequenas coisas, porque nós estamos realmente diante de um cenário real, que é a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. E um grande pavor, na verdade, na Europa. E nós temos muitos irmãos que creem nessa mensagem, que moram ali. E eu creio que aqueles irmãos não estão apavorados com a guerra. E aqueles irmãos não estão apavorados. E há um grande medo, apreensão entre as nações sobre a ameaça de um ataque nuclear vindo da Rússia. Mas essa guerra, como nós ainda estamos aqui, ela é apenas uma precursora, A guerra, como a guerra do Iraque, do Afeganistão, do Kuwait, do Irã. E ela é apenas uma precursora da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é o terceiro ai. Você pode notar que no capítulo 9 de Apocalipse, verso 12, diz assim: passado já é um ai, que foi a guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial. Que nós vamos ler alguns trechos da mensagem aqui, que foi uma guerra que foi parada misteriosamente. Ninguém até hoje, o irmão Brana leu os livros sobre o declínio da Primeira Guerra Mundial. Até hoje ninguém sabe quem parou. O irmão Brana disse: foi Deus quem parou a guerra. Foi aquele anjo, é o mesmo anjo que apareceu para o irmão Brana, foi o anjo que parou a guerra. E a gente fala isso baseado na mensagem, Então, no capítulo 11, verso 14, ele disse assim: é passado o segundo ai. No 9, 12, ele diz: é passado o primeiro ai. Já um ai. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Então, essas guerras que nós temos vivido para presenciar é apenas precursora da Terceira Guerra Mundial. Eu creio que a guerra é precursora, porque nós estamos aqui.
A palavra do dia está aqui. A esposa é a palavra do dia. Ela está aqui. E tudo que o irmão Brana falou sobre a Rússia, sobre Israel, sobre os Estados Unidos, sobre Roma, está em cumprimento. Tudo foi falado por um profeta. Vocês têm que saber que tudo foi falado por um profeta. A vice-presidente e o presidente católico, que o irmão Brana falou, estão no poder nos Estados Unidos, Joe Biden e Kamala Harris. Ele disse: nós teríamos uma vice-presidente ou presidente. Agora, será que os cristãos dessa mensagem, nos Estados Unidos, na Ucrânia, na toda a Europa, estão com coragem de pregar mesmo a mensagem do irmão Brana? Porque agora é chamado para ouvir a mensagem, não é chamado para pregar a mensagem. Gente, agora é hora de pregar a mensagem. Você come e profetiza outra vez. Então eu estava pensando, que nós estamos aqui em uma transmissão para o mundo todo. Estão eles realmente com coragem de pregar? Mesmo lá na Ucrânia agora, que a Rússia é um instrumento nas mãos de Deus para vingar o sangue dos santos, para destruir o Vaticano com a bomba atômica, destruir os Estados Unidos? Será que os pregadores na Europa, nos Estados Unidos, estão anunciando essas profecias? Porque agora é hora de pregar a mensagem. Não é sentar para poder ouvir só. Eu ouço relato que irmãos estão ouvindo a mensagem. Gente, vocês têm que pregar. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ele não mandou ir e escutar os seus sermões. Ele mandou ir e pregar. São Paulo disse aos Coríntios: ai de mim se não pregar o evangelho. Nós não pregamos o evangelho, a mensagem para nos salvar. É uma obrigação, é algo que pesa sobre nós. E é um desafio para os pregadores na Europa, para poder realmente levantar essa mensagem para cima e anunciar ali, já que eles têm essa oportunidade. Ser entrevistado por um repórter, não importa de que país, e realmente abrir sua boca e dizer o que está acontecendo, quem é o personagem. Rússia. Olha, agora hoje eles estão pedindo a intervenção do Vaticano. Não sabe que o irmão Brana disse: você não deve temer a Rússia, você tem que temer Roma. O problema não é a Rússia, o problema é Roma. Vocês não sabem o que essa igreja vai trazer para o mundo. Claro, quando se fala numa explosão nuclear, claro, o irmão Brana disse aqui na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, se a Rússia fizer isso aí, o irmão Brana já falou isso aí lá em 58, não vai sobrar ninguém. E o pastor Osmar falou isso aí no domingo. Nós não estamos com medo, mas não vai sobrar ninguém. A bomba atômica de teste em Hiroshima, Nagasaki, não sobrou ninguém. Aquilo ali era uma bombinha, em vista da bomba que hoje a Rússia tem. Agora veja, por que veio a Primeira Guerra? Porque Deus tinha descido
em 1906, na Rua Azusa. Veja que Deus visitou várias nações, inclusive a Rússia, e foi rejeitado com avivamento. E Deus atravessou o Atlântico e houve a descida do Espírito Santo em 1906. E um avivamento dura 3 anos. 3 anos depois, nasceu o irmão Brana. O avivamento já estava no fim. O avivamento pentecostal. 3 anos depois, agora veja, 8 anos depois que o Espírito Santo caiu, começou a Primeira Guerra Mundial. Veja, ela parou-se misteriosamente, conforme nos ensina o profeta, e também a história. Porque hoje você tem a Bíblia, a história e o profeta. O profeta é o revelador de tudo. Ele revela até a história. 1945, mas já começou lá por 44, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos venceu a guerra e passou a dominar o mundo. Por quê? Tinha um profeta na América. Agora nós estamos aqui antes do século XX, nós já tivemos aquelas guerras, os Estados Unidos invadindo o Iraque, a guerra do Irã-Iraque, a Síria, a guerra de 67, o judeu, o Israel e os árabes, várias guerras. Agora, a Rússia decide tomar a Ucrânia. Agora, a Rússia está aqui dentro da profecia também. Joe Biden e Kamala Harris estavam dentro da profecia. A Rússia também está aqui dentro da profecia. Agora, se é um instrumento nas mãos de Deus, só Deus para parar os bombardeios, só Deus para parar a invasão, ela está nas mãos de Deus. É muito pecado, gente. É muito sodomismo, é muita corrupção nos governos. É o governo brasileiro, é o governo americano, é o governo russo. Tráfico de arma, tráfico de droga, tráfico de criança, tráfico de pessoas. Vocês pensam que Deus está dormindo? Corrupção na Ucrânia, em Roma, e corrupção em Israel. O seu primeiro-ministro estava sendo investigado também por corrupção. Corrupção por toda parte, corrupção na igreja. Sujeira, abominação dentro da igreja. A política nem se fala, a podridão que é. Então, o que eles estão esperando? Aí aparece um homem, como disse o irmão Brana sobre Fidel Castro, totalmente possesso por demônio. Totalmente possesso, como Fidel. E esse aí é possesso por Satanás. Tanto um quanto o outro. O mundo jaz no maligno. Todos os governos são controlados por Satanás. Agora, por que isso está acontecendo? Deus está para fazer algo. Quando deu a guerra do Afeganistão, de repente mataram Osama Bin Laden, a mensagem entrou no Afeganistão. Você já vê hoje pessoas lendo a mensagem de irmão Brana, em árabe, nos dialetos. Algo aconteceu. Algo está para acontecer. Ou já aconteceu.
Porque só tem uma coisa que detém para que as grandes potências aperte o botão da bomba atômica: a palavra. Só a palavra, a esposa, não a igreja. Deus não trata mais com a igreja. Se você confia numa igreja, numa denominação, você está perdido. Não é que Deus não responde às pessoas, responde às suas orações. Mas não quer dizer que eles são salvos. A salvação está em Cristo. Como o irmão Diego postou um parágrafo da mensagem de perguntas e respostas 3, eu gostei. As fitas não aperfeiçoam a noiva. Só o sangue de Jesus Cristo para aperfeiçoar, de acordo com Efésios 4:11. O quinto ministério é que aperfeiçoa. O irmão Brana diz que não, as fitas não aperfeiçoam. Se nós colocávamos as fitas aqui, vocês ouvem, vão para casa, vão de novo, ouvem, vão para casa. Ela não aperfeiçoa. Vamos dizer, nós botamos uma fita aí. Em sua presença. Maravilhoso em sua presença. Mas nós estamos, a hora que nós estamos vivendo, o tempo, é um tempo de guerra. É a hora que a profecia está se cumprindo. O profeta disse aqui: por isso nós temos que examinar a mensagem, trazer a mensagem, trazer as profecias. Porque nós somos um povo de percepção profética. A esposa, ela tem percepção profética, meus irmãos. Marca da besta, 30, pregada em 13 de maio de 54. Agora, esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E você sabe, a mensagem do terceiro anjo está sendo anunciada agora nesse dia. Este é o voo da mensagem do terceiro anjo. Se você é leitor da Bíblia, parágrafo 31, houve 3 ais que a seguiram. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê em que estamos entrando agora? Muito bem, estamos no fim da estrada. Gente, é o fim da estrada. Depois, é só um precipício. Não tem mais lugar para você ir, não. As 10 virgens de 93. E assim, então, todos eles estavam marchando para a guerra. Você se lembra bem disso, em 1914. Agora, não é isso estranho? Bem no declínio da Guerra Mundial. Eu tenho os volumes dele. No volume 2, mais ou menos na página 44. Agora, o irmão Brana era um leitor da história. Por isso ele trouxe as eras da igreja, a história. Como é que ele ia trazer as eras sem conhecer a história? E Jesus, a sua pregação era baseada nos profetas, porque os profetas falaram dele. Que eles não saibam até hoje quem parou aquela guerra. Kaiser Wesley disse que ele nunca deu fim a tal coisa. Olha, mas de repente ela parou e ninguém sabe o porquê. Eles estavam lutando, aqui veio, estava tudo terminado, a guerra havia acabado e eles já haviam assinado um tratado de paz, não sabendo o que havia acontecido. Isso foi na Primeira Guerra Mundial. De repente parou. Ninguém sabe quem mandou parar. É igual a guerra da Ucrânia, só quem pode mandar parar a guerra ali é o Putin. Ninguém, nem o Papa. Ele só diz, pare, mas ninguém para.
Ali eles obedecem só uma voz. E aqui eles teriam que obedecer o Kaiser, que era um general, mas ele disse, eu também não assinei nada. Eu não mandei parar. E parou. Agora, naturalmente, aquilo levaria um dia ou dois dias para esclarecer tudo isso. Eles não sabiam. Porém, vamos ver isso rapidamente e tocar nos pontos mais sobresalientes. Foi Deus quem parou para cumprir a sua palavra. Se amanhã parar, porque o Putin é muito prepotente, orgulhoso, sanguinário, frio, é um homem maligno. Se amanhã parar, foi Deus. Nem a ONU tem poder de parar. Israel foi hoje falar com ele, não tem poder. Só Deus. Para cumprir a sua palavra, que ainda não é hora. Foi como o anjo disse para o irmão Brana quando ele foi pregar e viajou para Israel. O anjo disse, deixa a Palestina. Não é hora e também não é contigo. Ainda não é hora. Ele pensou que poderia ir, mas não era para ele. Não era hora. Agora, foi aquele anjo quem a parou. Aqueles anjos saíram com armas destruidoras. Para quê? Para destruir o mundo inteiro. E outro anjo disse, espere um minuto, não faça isso. Temos que selar esses servos de nosso Deus em suas testas primeiro. Isso aqui é muito interessante. Aquilo foi simplesmente no rompimento do Pentecoste. Ali em 1906, 1914, nesse tempo. No ano 2000, Deus começou a esclarecer a revelação dos 7 selos para nós, esclareceu os 7 trovões para nós. A esposa não sabia nada do que foi revelado em 1963. Mas no ano 2000, agora veja só, logo que a mensagem começou, antes do ano 2000, nós tivemos a guerra lá no Iraque. Antes foi Iraque e Irã. Mas antes nós tivemos ali. Agora, depois do ano 2000, Afeganistão, né? A derrubada de Saddam Hussein e o extermínio de Osama Bin Laden, e terminaram também com a Al-Qaeda. Veja, porque Deus estava trabalhando em Apocalipse 10, 8 a 11. Deus trabalhando. E nós estamos agora no ano de 2022. Parece como surpresa, surge a invasão da Ucrânia. E agora, isto, meus irmãos, não vai parar por aí. Porque a Escritura está se cumprindo. E só Deus pode parar até que a esposa saia. Porque, na verdade, o rapto será no meio de uma grande confusão. Será no meio de uma grande confusão. A igreja entrando na grande tribulação e a esposa saindo. É um tempo que Deus testa seus filhos. Vocês que me ouvem através da internet, vocês têm que divulgar a profecia. Irmão Brana disse, observe a Rússia, um instrumento nas mãos de Deus para destruir o Vaticano. Tem uma bomba para os Estados Unidos. Laodiceia, o povo em treva. Podia ter um parlamentar ontem ali no Capitólio levantar e dizer um momento, senhor presidente, me dê a palavra,
Queria mostrar que a profecia do profeta William Branham, isso aí é cumprimento da profecia. E esse urso aí tem uma bomba apontada para nós e não vai falhar. Mas cadê os pregadores? Cadê os profetas? Deus não está trabalhando mais na América. Se eles vêm aqui no Brasil, abre o canal dos pregadores aqui no Brasil, não digo só da primeira, da terceira etapa, mesmo da segunda etapa, eles estão pregando sobre isso. Porque nós temos liberdade aqui de religião, nós temos liberdade para pregar, porque Deus está aqui. Nós não sofremos ainda uma guerra, um ataque, porque Deus está aqui, a palavra está aqui na nossa nação. No momento que ela sair, isso vai virar cinza. Vou apressar um pouquinho aqui. Olha, quantos de vocês sabem, tem algum pentecostal dos velhos tempos aqui, que recorda daqueles dias lá atrás? Claro. Quando nos tempos primitivos o Espírito Santo havia apenas começado a cair, e o povo começou a receber o Espírito Santo, falar em línguas, orar pelos enfermos e assim por diante, apenas começou a acontecer. Exatamente entre essas duas eras aqui. Qual as duas? Filadélfia e Laodiceia. Se você ler bem, era de Filadélfia e de Laodiceia, você vai ver. O irmão Branham, antes de pregar Laodiceia pregou à noite. Mas às 10 virgens ele pregou na escola dominical de manhã. Laodiceia foi à noite. Que Laodiceia é noite, é trevas. Então ele prega às 10 virgens. E quando ele prega às 10 virgens, ele cita uma porta aberta. Então houve uma porta aberta. Tinha uma porta aberta, então ele disse: sai dela, povo meu. Entrai pela porta, eu estou à porta e bato, na porta da era. Olha aqui. Exatamente como brotou, a igreja era real, então os pentecostais começaram a formar denominações, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, e assim sucessivamente. E saíram para seus ismos exatamente como eles estão agora. Então, estamos no fim da era, vê você? É como diz o profeta Ezequiel, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, Ezequiel 7, versículo 2. Estamos no fim da era, vê você? Tudo se afunila para o fim. Tudo corre aqui para baixo, completamente para o fim. 96. Agora, observe, ela parou. Veja, a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda. O primeiro AI. Ela parou no dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã, no 11º mês do ano, no 11º dia do mês e na 11ª hora do dia. Recordem. Recorda vocês, então, que Jesus falou a respeito disto? Jesus conta uma parábola muito simples. Dos trabalhadores que foram contratados. Olha só o que diz o profeta. Um saiu para trabalhar na vinha em determinada hora. Um recebeu um dinheiro e o outro seguiu. Aquelas eram as pessoas da 11ª hora. Os últimos, na 11ª hora. No fim do trabalho. Eles receberam o mesmo pagamento. Porque o povo da hora 10ª tinha que entrar. Então, é isso correto? Ali estão eles, o povo da 11ª hora, que foi retido lá atrás, agora está chegando a hora para eles entrarem, e eles estão reunindo aqueles judeus para formar uma nação. Ora, eram judeus para a Palestina, isso foi em 1945,
Isso já foi em 44, 43, já veio a perseguição. Aqueles 4 anjos estavam segurando os 4 ventos da terra. Vento é guerra. Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. Porque aqueles judeus tinham que voltar. Eles tinham a semente nos seus ombros. Como Israel, quando saiu do Egito, aquele Israel que saiu do Egito, eles não entraram na terra, a não ser Josué e Calebe. Mas eles levavam nos ombros deles a semente, os que iam possuir a terra. Aquele jovem, a nova igreja, a nova raça, eles morreram no deserto, eles eram palha, eles eram a casca, eles eram o portador da semente, eles não eram a semente. Os que voltaram para a Palestina eram apenas casca, eles não eram a semente, eles eram portadores. Eles estavam espalhados ao redor de todo o mundo, desde o Irã e diferentes lugares, que eles nem mesmo sabiam que Jesus estava na terra. Nunca souberam nada a respeito do Novo Testamento ou qualquer coisa. Marca da besta 51. Observe, endureceu seus corações. Agora, quando aconteceu uma completa disputa global, após aquele tempo, foi a Primeira Guerra Mundial. Todos os exércitos, as nações estavam se reunindo em um só. Eles estavam redigindo o declínio da Primeira Guerra Mundial. Hoje ninguém sabe quem fez o Tratado de Paz. Keiser disse que ele não o fez. Nenhum general disse haver feito. Mas observe, quão estranho foi isto. E isso aconteceu em 11 de novembro, às 11 horas do dia. No 11º dia do mês, no 11º mês do ano, e na 11ª hora do dia, às 11 para as 11. O que foi isto? Agora, irmão Brana, muito cuidadoso em ler a história, para trazer exatamente, ele dá até a página, parece que é a página 48 do livro, bem exato. Porque eu nunca li esse livro, eu sei porque o irmão Brana falou. E talvez vocês aí que estão me ouvindo nunca leram também, sabem porque o irmão Brana falou, e nós cremos nele como profeta. O que foi isso? Deteve, parou misteriosamente. O que fez isso? Procedeu de Deus a ordem para pará-la. Detém os 4 ventos. Vento significa guerra e luta. Nós sabemos, temos Israel de volta à Palestina novamente e detém os 4 ventos. E isso parou bem ali na 11ª hora. Recordam de Jesus falando da 11ª hora antes? E daquele que veio na 11ª hora, o que ele disse? Não sejam surdos, sejam espirituais. Veja o que ele disse. As pessoas da 11ª hora obtiveram a mesma porcentagem que aqueles da 1ª hora receberam. Então o batismo do Espírito Santo tem que ir diretamente de volta e selar o judeu. Como o primeiro foi selado, aquele pessoal da 11ª hora detém os 4 ventos. Porque o que eu estou lendo aqui, falando, o que eu estou lendo e falando custa a minha vida. Falando sobre a Rússia, mostrando na profecia, Roma. Nós estamos falando isso aqui porque temos autoridade, temos a liberdade. Porque se eu fosse pregar isso aqui, lá na Ucrânia, eles iam me matar em praça pública. Se eu fosse pregar isso aqui na Europa, qualquer lugar agora, qualquer pregador da Europa, se for em praça pública pregar, eles matam. Porque eles são a favor do Papa. Eles não são a favor da profecia, de Deus, do profeta. Não! Você não viu que o nosso presidente ficou neutro?
Deus não deixou ele tomar posição. Porque a esposa, a palavra está aqui. A África recebe daqui, a Europa recebe daqui, o mundo todo recebe a palavra do Brasil. Você não vê os irmãos reunidos em Banza? Viu os irmãos reunidos em Moçambique? Em Angola? São frutos daqui. Vocês pensam que eles têm coragem de pregar isso aqui? Pegar as mensagens de irmão Brana que fala sobre o que está acontecendo, pregar lá? Não. Eles vão pregar outro tipo de mensagem, irmão Brana, tem bastante mensagem de conforto. Vão pregar mensagem de conforto, de cura, né? Calma. Salmos. Os apóstolos, quando saíram pregando Jesus, custou a cabeça deles, a vida deles. Porque São Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se amanhã eles forem na minha casa, eu vou dizer a mesma coisa. Porque é uma unção que está nessa esposa, que está neste ministério, para falar essas coisas. Gente, isso não é o aperto ainda. Quando chegar o aperto, os pastores vão largar essa mensagem. Já estão largando sem chegar o aperto. Imagina quando chegar o aperto. Você crê no que esse profeta falou? Não, nós já até largamos isso aí. Como aqueles lá de Goiás, parentes do irmão Colley lá nos Estados Unidos, os covardes. A coisa vai afunilando. Vai afunilando. Você sabe que Ló ofereceu, por causa dos anjos, as 2 filhas virgens. Pode levar minhas filhas, mas não toque nesses homens, porque eles eram a palavra. Às vezes queremos falar tudo, mas não dá tempo. Detém os 4 ventos. Não deixe o mundo ser destruído até selarmos os servos de nosso Deus em suas testas. Isso foi há quase 50 anos atrás, quando o Espírito Santo veio do leste, diz o profeta. Caiu sobre as pessoas. E os pentecostais, Rua Azusa e outra, começaram. Agora, o que vai acontecer? Eles têm que reter isto, não destruindo a terra toda, porque ele não poderia fazer isto, então, de qualquer maneira. Mas agora eles têm aquela bomba comum que destruirá toda a terra. Até os governantes, os repórteres, eles sabem que se explodir não sobra. É Malaquias 4:1, nem raiz, nem ramo. Agora, a pessoa vive qualquer tipo de vida. Conserta a sua vida. Senhor, o que queres que eu faça? Porque se acontecer, vamos para a sua presença. Mas vivendo qualquer tipo de vida, mentindo, andando de qualquer forma, você vai continuar perecendo. Gente, temos que ser verdadeiro. Isto é correto. Reter até quando? Até termos selado em suas testas o servo de nosso Deus. Oh, irmão, está você. Selar o servo de nosso Deus em suas testas. 53, a marca da besta. Agora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, se preparando em todas as partes.
Marca da besta 54. Aí está você, estamos no fim do tempo. Tudo declara isto, em qualquer parte que você deseje ler na Bíblia. Está bem aqui, veja isso aqui, o mundo está nervoso. Qual é o problema? Tudo. As nações estão se agitando, nações se agitando, Israel despertando, e os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados. Vou passar aqui para não... E aqui ele vem no 6º selo e nos diz: esse é o tempo da investigação de juízo, 66 do 6º selo. Isso mesmo, falaremos a esse respeito nas trombetas quando chegarmos a isso. Quando o Senhor prover, veja, aí ele tentou pregar as trombetas, ele disse, elas já soaram no 6º selo. Ele estava pregando a mensagem, depois, de algum tempo depois, ele queria pregar as trombetas. Ele disse, soaram no 6º selo. Isso mesmo, agora falaremos a respeito nas trombetas quando chegarmos a isso. Quando o Senhor prover, ou nas taças, e descobriremos nessa investigação de juízo, quando pouco antes os ais saíram. E vemos que é verdade. Os 3 anjos que feriram a terra. Uma mensagem, Lutero, Wesley e Branham. Hoje João não é o 4º anjo, não tem o 4º anjo, não tem o 8º anjo. João está aqui representando a esposa, representando o verdadeiro cristão, representando esse ministério, comendo o livrinho e profetizando outra vez. A coragem de pregar, não é você pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é aceita agora em toda a Europa, em todo o mundo. Todos querem ouvir a mensagem da cruz. Jesus morreu, aceita Jesus. Se você morrer, você vai encontrar com Ele. Não é assim. A mensagem da cruz de hoje, o Calvário de hoje, Jesus Cristo foi crucificado pela 2ª vez em 1963, quando os selos foram pregados e rejeitados. Temos que trazer a mensagem dessa cruz, desse Calvário. Os 3 anjos que feriram a terra, clamando, vocês sabem, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. E estamos vivendo num tempo terrível. A minha menininha ainda está tranquila, dorme até mais tarde. Trago para a escola, levo para casa, mimo. Porque estamos num país que tem liberdade de religião. Os irmãos hoje na Ucrânia não têm esse privilégio, nem para dormir. Isso que a guerra é só ali. Logo a guerra vai ser em toda a terra. A agitação em toda a terra. Vocês têm seus filhos na Europa, estão orando. Jonas, a Manchinha. A gente tem que orar por eles ali. Eles estão mais perto do perigo do que nós. Não tem como embarcar num avião e o medo de ser aquele avião ser abatido, como o navio do Panamá foi abatido. Vamos orar pelos nossos irmãos, a família Covarde, a Júlia está lá na Finlândia, e o Putin ameaçou a Finlândia. Eu tenho uma prima na Suécia, e ele ameaçou a Suécia também. Eu mandei uma mensagem para ela agora há pouco. Mas quem crê nessa mensagem está descansado. Quem crê nessa mensagem está descansado. Come e diz, observe a Rússia. Come e diz, a Rússia tem uma bomba apontada para o Vaticano. Outra para você, Estados Unidos. É um instrumento nas mãos de Deus. Mas quem disse isso? William Branham, meu profeta.
Era muito fácil a gente pregar isso aí da Rússia lá atrás, quando ela estava bem com os Estados Unidos, com o mundo. Agora hoje é hora de pregar. Agora é muito fácil pregar que a profecia se cumpriu lá na América. Já passou. Mas antes o povo tinha medo de pregar. As pessoas olham para o Billy Paul e dizem, já está bem velhinho mesmo, né? Diz que ele vai ver tubarão nadando. As pessoas... Tem pastor que diz isso aí. Ele está bem velhinho. Irmão Brana disse que ele ainda vai ver tubarão nadando lá em Los Angeles. Que vai ver e vai. Como eu não sei. É como Abraão. Depois que recebeu o filho, que o menino já estava grandinho, que ele já tinha apegado bem nele, todo o amor ele tinha dado para ele, inteligente o Isaac, Deus veio a ele e disse, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega Isaac, teu filho, e leva até uma montanha que eu vou te mostrar, e lá oferece ele em sacrifício para mim. E Deus não fala mais. Deus só dá aquela mensagem, você não adianta você perguntar para Deus por que isso. Não, Deus não para bater papo. E Abraão foi lá. O irmão Brana disse que Abraão tinha uma fé, que ele cria que ele matava, espedaçava o menino e Deus o trazia de dentre os mortos novamente. O irmão Brana disse que antes do Isaac nascer, que Deus estava fazendo a promessa. E Sara estava envelhecendo e ele disse que o Isaac estava sempre na volta da cama. Não, o Isaac estava sempre na volta da cama ali desde. Que ele sabia que um dia ia vir. É como seus filhos. Sua semente está na sua volta. Você casa, eles aparecem. E Abraão cria que dentre os mortos Deus o trazia para cumprir a sua palavra. Eu quero dar um parágrafo aqui para vocês, um profeta envergonhado, 78. Os grandes hangares estão se espalhando nos oceanos por toda parte, e eles estão dizendo para a Rússia, vocês ousam soltar uma bomba, basta jogar uma bomba atômica na ONU ou em algum lugar lá e veja o que acontece. Isso aqui é a palavra de um profeta em 1956. E a Rússia não está ameaçando agora? Já contou quantos anos depois? 1956, irmão Márcio, que ele disse aqui. Eu vi isso aqui hoje. 66 anos. 66? É. 56, décadas. O que será? Vai ser um ataque violento à Rússia. Vai ser um ataque violento à Rússia. E se eles fizessem isso e começassem a lançar aquelas bombas atômicas e de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a terra como um pavio, apenas no cheiro. Você sabe, olha, ele disse, vai ser um ataque violento à Rússia. Gente, vão ter que acuar o urso. Nem que ele morre, mas vai arranhar a gente, vai. Olha aqui, o profeta diz, 79, vai ser um ataque violento à Rússia. E se eles fizessem isso e começassem a lançar aquelas bombas atômicas de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a terra, como um pavio, apenas no cheiro. Você sabe, né? Isso não discordaria nem um pouquinho das Escrituras. Isso não está fora das Escrituras. Pois a terra arderá e o céu também
2 Pedro 3, os átomos da terra queimarão. Já estou terminando. Estamos vivendo em um dia perigoso. 80, parágrafo 80. Estamos vivendo em uma época em que os homens do mundo estão morrendo de medo. Os grandes homens, eles estão com medo de quem vai explodir a primeira bomba. A China tem a bomba. Os Estados Unidos têm. A Índia não tem o que comer, mas tem a bomba. Os Estados Unidos deu dinheiro para eles dar comida para o povo e fizeram a bomba. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. França e os outros países do primeiro mundo, todos têm. A primeira bomba que explodir, então a coisa toda entrará em um... Aí ele para. Entrará em reticência, um combate. O fim está aí. Isso aí é apenas uma guerra precursora da Terceira Guerra Mundial, do terceiro ai que está vindo. Vamos ficar de pé? Há 4 nações, 4 personagens importantes, né? Estados Unidos, Israel, Rússia e Roma. O irmão Brana disse: a Rússia não é o anticristo. Não, ele não é o anticristo. Ele disse: o comunismo também não é a Rússia. O comunismo é um espírito. Agora, quando você fala em anticristo, olhe para Roma. Esse é o mais perigoso. Esse é o que vai trazer a destruição. Esse é aí que vai causar todo o mal. Foi uma mulher que trouxe todo o mal sobre a terra. E o fim termina com uma mulher trazendo todo o mal sobre a terra, uma prostituta, uma igreja. Eva e depois a Eva caída, né? Apocalipse 17. Nosso Deus e nosso querido Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti nossos irmãos que estão na Ucrânia, na Rússia, em Bielorrússia e naqueles países ali vizinhos, em todo o mundo. Senhor Deus, nós pedimos que guarda os nossos irmãos, também os nossos que estão ali na Europa, o Mário, a Sueli, a Stefana, o Rafa, o Yussif, a Júlia e o marido lá na Finlândia, a Joelma ali na Suécia, a irmã Helena, o irmão Lázaro e o Jacinto e o Daniel ali no Algarve, Pai. O Senhor os abençoe e proteja os nossos irmãos na Romênia, na África, Pai. Dê Tua graça e a Tua bênção para cada um. Nós somos agradecidos a Ti por esse momento, por esta hora, pela Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.